Bom dia. Seja muito bem-vindo, querido irmão e irmã. Respire fundo e permita que o seu coração se acalme. Que hoje essa mensagem toque o seu coração e que tanto ele quanto sua mente sejam acalentados pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, o mundo se cala. Não é um silêncio de ausência, mas um silêncio de reverência. É Sexta-feira Santa, o dia em que o amor se deixou ferir para que pudéssemos ser curados. Convido você a fechar os olhos do corpo e abrir os olhos da alma para contemplar o mistério daquele que, sendo Deus, escolheu a fragilidade da carne para nos resgatar. Há séculos, a voz do profeta Isaías ecoou uma visão que hoje se materializa diante de nós. Ele nos falava de um servo, alguém que subiria ao mais alto grau, mas não pelo caminho das glórias humanas. Muitos ficaram pasmados ao vê-lo. Aquele rosto, que um dia refletiu a luz do Tabor, estava agora tão desfigurado que mal parecia um homem. Ele não tinha a aparência que nos agradasse. Não havia beleza, não havia o brilho da realeza terrena. Ele cresceu diante do Senhor como um renovo de planta em terra seca, solitário, frágil, mas portador de uma vida que o mundo não compreendia. Foi desprezado como o último dos mortais. Um homem coberto de dores, que conhecia o sabor amargo do sofrimento. Ao passar por ele, nós tapávamos o rosto. Ele era invisível para o nosso orgulho, mas a verdade, aquela verdade que dói e liberta, é que ele tomava sobre si as nossas enfermidades. Ele carregava as nossas dores enquanto nós, cegos, pensávamos que ele era um castigado por Deus. Mas ouça bem, ele foi ferido por causa dos nossos pecados, foi esmagado por causa dos nossos crimes. O castigo que nos traz a paz caiu sobre os seus ombros. Pelas suas feridas fomos curados. Nós éramos ovelhas desgarradas, cada uma seguindo o próprio caminho de egoísmo. Mas o Pai fez recair sobre ele a culpa de todos nós. E como ele reagiu? Ele foi maltratado e submeteu-se. Não abriu a boca. Como um cordeiro levado ao matadouro, ele permaneceu em silêncio. Um silêncio que grita misericórdia. Ele foi eliminado do mundo dos vivos, golpeado até a morte, e deram-lhe uma sepultura entre os ímpios, embora nunca tivesse praticado o mal. Ele se ofereceu em expiação. E por sua vida de sofrimento, ele alcançou a luz que agora nos ilumina. Neste cenário de dor, surge uma oração que atravessa os tempos e se torna o nosso refúgio. O Salmo nos ensina a dizer, mesmo quando o mundo parece desabar, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus experimentou o abandono. Ele tornou-se o desprezo dos vizinhos e a zombaria dos inimigos. Aqueles que o viam na rua fugiam dele. Ele foi esquecido como um morto, quebrado como um vaso despedaçado. Mas no auge da sua angústia, ele não olhou para os carrascos. Ele olhou para o alto. Ele confiou. Ele afirmou, só vós sois o meu Deus. Que essa coragem de Jesus fortaleça o seu coração hoje. Se você se sente um vaso despedaçado, se sente o peso da zombaria ou do abandono, entregue seu destino nas mãos do Pai. Ele é o Deus fiel que não nos deixa envergonhados eternamente. O sumo sacerdote da compaixão. A carta aos Hebreus nos recorda que não temos um Deus distante, sentado em um trono de ouro indiferente às nossas lágrimas. Temos um sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, mas que é capaz de se compadecer de nossas fraquezas. Por quê? Porque ele mesmo foi provado em tudo, como nós. Ele sentiu a fome, a sede, a traição de um amigo, o medo da morte e o cansaço do caminho. Nos dias de sua vida terrestre, Jesus dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que podia salvá-lo. Ele foi atendido por causa de sua entrega. Mesmo sendo filho, ele aprendeu o que significa a obediência através do sofrimento. E ao chegar ao limite da sua doação, ele tornou-se a causa da salvação eterna para todos nós. Por isso, aproxime-se hoje com confiança do trono da graça. Não tenha medo de mostrar suas feridas ao Cristo ferido. Ele entende o seu idioma. Ele conhece a sua dor. O cenário agora é um jardim, do outro lado da torrente do Cédron. Jesus entra ali com seus discípulos. É noite. Judas, que conhecia o lugar, chega com soldados, lanternas e armas. O contraste é profundo. Eles trazem tochas para prender a própria luz do mundo. Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, não foge. Ele sai ao encontro deles. A quem procurais? Ele pergunta. Quando ele diz, sou eu, o poder da sua identidade é tão grande que eles recuam e caem por terra. Ele se entrega voluntariamente para que os seus pudessem partir. Pedro tenta lutar com a espada, mas Jesus o repreende. Guarda a tua espada, não vou beber o cálice que o Pai me deu.
Começa então o caminho da humilhação. Ele é levado a Anás, depois a Caifás. Pedro segue de longe, mas acuado pelo medo diante de uma criada, nega o mestre 3 vezes. O galo canta e o eco dessa negação ainda ressoa em nossas próprias falhas diárias. Jesus é levado a Pilatos. O governador romano pergunta: Tu és o rei dos judeus? Jesus responde que seu reino não é deste mundo. Se fosse, seus guardas lutariam. Ele veio para dar testemunho da verdade. Pilatos, cético, pergunta: O que é a verdade? Sem perceber que a verdade estava ali, amarrada e sangrando diante dele. Pilatos tenta soltá-lo, mas o povo, instigado pelo ódio, escolhe Barrabás, um bandido. Jesus é flagelado. Os soldados tecem uma coroa de espinhos e a cravam em sua cabeça. Vestem-no com um manto vermelho e zombam da sua realeza com bofetadas. Pilatos o traz para fora e diz: Eis o homem. Mas o grito da multidão é um só: Crucifica-o, crucifica-o. Mesmo com medo, Pilatos cede. Jesus toma a cruz sobre si e caminha em direção ao Gólgota. No topo do Calvário, ele é pregado na madeira entre 2 ladrões. Acima dele, o letreiro: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Em 3 línguas, para que todo o mundo soubesse que ali morria o rei que não usava exércitos, mas o perdão. Os soldados repartem suas vestes, lançando sorte sobre sua túnica sem costura. Mas, aos pés da cruz, o amor permanece de pé. Estão lá Maria, sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria Madalena, e o discípulo amado. Em um gesto de cuidado supremo, Jesus entrega sua mãe ao discípulo e o discípulo à sua mãe. Ele nos dá uma família no momento da sua maior solidão. Sentindo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse, ele diz: Tenho sede. Não era apenas sede de água, era sede de alma, sede de amor, sede de nos ver salvos. Ele toma o vinagre e, com um último suspiro de entrega total, declara: Tudo está consumado. Inclinando a cabeça, ele entrega o Espírito. O sol se esconde, o véu se rasga, o silêncio domina o universo. Para garantir que ele estava morto, um soldado abre-lhe o lado com uma lança. O que sai dali é o segredo da igreja: sangue e água. Fonte de vida, fonte de batismo, fonte de redenção. Olharão para aquele que transpassaram e verão ali a porta aberta do paraíso. A tarde cai. José de Arimateia e Nicodemos, que antes seguiam Jesus às escondidas por medo, agora mostram uma coragem tardia, porém santa. Eles trazem perfumes, mirra e aloés. Envolvem o corpo de Jesus em faixas de linho. Perto do lugar da crucificação havia um jardim, e no jardim um túmulo novo. Foi ali que depositaram o corpo do Mestre. A pedra é rolada. O silêncio da Sexta-feira Santa atinge o seu auge. O corpo daquele que é a vida está agora no seio da terra. Meu irmão, minha irmã, diante deste relato, o que resta para nós? Não é apenas uma história antiga contada em livros. É o preço da nossa paz. Cada ferida descrita foi o preço da nossa cura. Cada negação de Pedro, cada silêncio de Jesus, cada gota de sangue vertida fala sobre você. Neste dia, não passe depressa pelas cenas do Calvário. Fique um pouco mais aos pés da cruz. Olhe para aquele corpo transpassado e reconheça ali o amor que não desistiu de você. Jesus não morreu para nos dar uma religião, ele morreu para nos dar uma vida nova. Ele aceitou a morte para que a morte não tivesse mais a última palavra sobre nós. O túmulo está fechado, mas o amor já venceu. Ao longo deste dia, deixe que a frase de Jesus ecoe na sua mente: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Que esta seja a sua oração diante das suas próprias cruzes. Que você tenha a coragem de confiar que, depois de toda a sexta-feira da paixão, o jardim do túmulo se prepara para a luz do domingo. Agradeça por esse sacrifício. Sinta-se amado com um amor que foi até o fim. O Rei dos Judeus, o Nazareno, o Filho de Deus, morreu por você. Que o silêncio deste dia cure a sua alma e que a gratidão seja a sua única resposta. Adoramos, Senhor, o vosso sofrimento e louvamos a vossa entrega, pois pela vossa cruz veio a alegria para o mundo inteiro. Amém.